Em consideração aos telespectadores, internautas e ouvintes que não tiveram a oportunidade de participar do nosso programa de ontem, quando a Shirley, esposa do pastor Rui, foi entrevistada, eu gostaria de recapitular um pouquinho, Shirley, porque você viveu agora com seu pai liberto, curado, sua mãe na igreja, suas irmãs, você também, apesar da sua resistência em não querer entregar-se a Deus, mas você estava vivendo um pedacinho do céu, onde havia agora, né? Um pai liberto, curado, havia a presença de Deus, respeito, comunicação, amor e, claro, disciplina, o que você não queria se sujeitar. E você saiu dali para ir viver um pedacinho do inferno em uma casa de prostituição onde havia de tudo. Mais de 150 mulheres? Mais ou menos. E isso. O que mais? Droga, aborto, bebida, polícia vendo quem estava se drogando, aí a gente tinha que fazer aquela exposição de quem estava revistando, né? É uma humilhação mesmo, né, Bispo? E passei por isso. Foi quando então você sofreu um acidente, depois de um ano neste cativeiro, neste inferno, que você foi para ficar um mês e se multiplicou por 12 meses. Me corrija. Sim. E então, em um acidente, quando você saiu para fazer um programa fora dessa casa Sim. de prostituição, aonde você literalmente viu a morte cara a cara. E aí veio na sua memória tudo que você já havia ouvido e aprendido da palavra de Deus na Igreja Universal, que você ia, mas empurrada pelo pai e pela mãe, e não por uma fé sincera, porque você não queria deixar o que era errado. Você sabia o que era certo, mas não queria deixar o que era errado. Verdade. E aí foi quando você disse, meu Deus, uma oportunidade. Porque a palavra de Deus é uma semente, né? Ela ia germinar dentro de mim e Deus agiu ali nesse que eu sei que é terrível um acidente, mas Deus, a gente não entende a mão de Deus, né? Então foi ali que eu disse, chega, eu não quero mais. Deus livrou você da morte, meu amigo. Deus tem livrado você da morte, para que você possa livrar a sua alma da morte espiritual. Porque se esta jovem senhora que está aqui agora em estúdios não tivesse aproveitado aquela oportunidade, a sua alma estaria no inferno. Deus está livrando a sua morte para que você tome a decisão de livrar a mesma do inferno. Você então voltou para casa, se batizou nas águas, se humilhou, não é isso? Foi uma bênção. Quanto tempo depois você se batizou nas águas? Quando você voltou? Quando eu voltei, foi só questão de meses. Meses. Depois do batismo nas águas, quanto tempo depois você foi batizada com o Espírito Santo? Nem um ano, Bispo. Menos de um ano. Porque eu estava decidida. Estava determinada. É agora que eu quero realmente seguir e servir Jesus. Quanto tempo depois de batizada com o Espírito Santo foi levantada de obreira? Mais ou menos um ano, né? Um ano também? Um ano. Que bom. Aí eu estava decidida a servir a Deus. Primeiro eu não planejei, mas Deus falou, eu quero te usar. E eu disse, eis-me aqui. E eu fui. Você está vendo só, meu amigo, minha amiga, você que está aí agora em um prostíbulo, você que está se drogando, se preparando para passar a noite fora, fazendo coisas indevidas, uma vez que você conhece a verdade. E você está aí agora entre o sim e o não, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, vou ou não vou, faço ou não faço. Deus tirou esta mulher do fundo do inferno e colocou como obreira, serva sua. Porque o nosso passado, os nossos erros, eles são esquecidos quando da nossa parte há um arrependimento sincero e a gente se entrega, que foi o seu caso. Realmente, eu disse que eu nunca mais ia voltar a olhar para trás. Eu ia olhar para frente, servir a Deus. E assim eu estou até hoje. Quantos anos? Servindo a Deus, assim, firme, na rocha. Desde esse... 23 anos. 23 anos. Desde esse dia. Estão casados há quantos anos, pastor Rui? 16 anos, né? 16 anos casados? Não, quase 2 décadas. Desculpa, 18. 18 anos. Os homens, nós homens não somos muito bem com as datas, não. Está no ar, ou iniciamos mais um programa, Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar você. Estamos em contagem regressiva para a vigília da coroa, 1º de agosto,
que vai marcar a vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Preparação. Operação ou processo de aprontar algo para uso ou serviço. Quantas vezes você já se preparou? No carnaval você ensaia o ano todo, compra fantasia, desfila e sua felicidade dura alguns minutos. No ano novo, você se arruma todo visando ter um ano proveitoso e de grandes conquistas. E tudo continua o mesmo. Um vazio dentro do peito. Você já tentou tantas coisas, lugares e nada. Invista em algo que seja eterno, algo que te faça completo pela totalidade do Espírito Santo. Vigília da Coroa do Senhor. Prepare um recipiente com azeite e separe suas vestes para essa grande e inesquecível noite. Você é nosso convidado especial, independente da sua religião. Será um antes e um depois na sua vida. Uma transformação única e eterna pela presença de Deus. Sábado, 1º de agosto às 18 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em transmissão ao vivo pelos canais da Igreja Universal do Reino de Deus. Iremos realizar uma oração em favor de todos, inclusive de você que está hospitalizado, depressivo, você que está aí entre o sim e o não, entre o certo e o errado, entre o mal e o bem, para que você tome a decisão certa. Mas antes de o fazê-lo, eu quero dar um conselho à luz da palavra de Deus para você que está cometendo um erro de ficar olhando para os caídos, olhando para os erros dos outros para justificar os seus, olhando para os ex e apontando e dizendo, eu estou fazendo isso porque fulano, ciclano e beltrano também fez. Meu amigo, seja sábio, olhe para os erros dos outros, não para julgar, não para criticar, não para se justificar, mas para você evitar cometer os mesmos erros que levaram eles para o fundo do poço, que levaram eles a cair, que levaram eles a blasfemar, a prostituir-se ou se drogar, ou o que seja. A palavra de Deus, ela é clara. Quando a gente vê alguém cometendo um erro, aquilo deve servir para a gente como advertência, como um alerta para que a gente não tropece, não cometa o mesmo erro. E não para você ficar olhando, dando ouvidos e se alimentando de um sentimento, se eu cair, outros já caíram. Se eu errar, outros já erraram. Não, não é para isso. Veja só o que diz o texto bíblico no livro de 1 Reis, capítulo 22, no versículo 53. Olha só. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de quem? De seu pai, está aqui, andou no caminho de seu pai, Acasias, como também no caminho de sua mãe, que era Jezabel, está aqui, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebade, que fez pecar a Israel, e serviu a Baal e adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Quer dizer, Acasias, ele, filho de Jezabel e de Acabe, ao invés dele olhar para os bons exemplos, não, ele foi olhar para os maus exemplos. Os maus exemplos do pai, os maus exemplos da mãe e de todos aqueles que apoiavam o que era errado. O que fez ele? Se corrompeu. Fez coisas piores. E o que aconteceu? Um dia ele estava na janela, mesmo sendo rei, ninguém está isento de acidentes. Ele não tinha proteção de Deus e caiu dessa janela. Que vergonha, não é verdade? E morreu do ferimento desta queda. Cuidado, meu amigo, da janela que você está se aproximando. Sabe essa janela virtual? Sabe essa janela que se abre aí no seu computador, de um convite virtual, de uma cena ou de uma imagem obscena, indevida? Cuidado. Uma janelinha que se abre já será suficiente para a sua queda
e a sua morte espiritual. Infelizmente, Acasias teve um fim triste, vergonhoso, humilhante como rei. E não foi por falta de oportunidade. O homem de Deus falou a ele a verdade, mas cheio de si, de orgulho, ele achava que não precisava, que era o rei e ele sabia o que estava fazendo. Mas não, ele não sabia. Ele estava cavando a sua própria sepultura. Reinou apenas 2 anos em Israel. Poderia ter aprendido com os erros do seu pai e da sua mãe e feito diferente, né? Mas não havia humildade. Vamos orar. E eu peço que o Espírito da humildade visite você, para que você feche estas janelas ou portas que você tenha se aproximado ou abrido, porque ainda há tempo. Você está vivo. Ele não teve tempo. Caiu e já entrou em estado de coma e foi dali para o inferno. Deus está dando oportunidade para você. Seja você pastor, obreiro, seja você esposa, evangelista, tenha você pouco ou muito tempo de igreja. Chegou a hora de você parar de olhar para os erros dos outros, para os caídos, parar de ficar julgando ou se achando, ou dando o seu apoio para quem errou, porque isso vai acabar induzindo você a cometer o mesmo erro ou piores. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Eu passei por maus momentos de angústia e sofrimento, não podia ver. Estava cego para o certo, o pecado dominava o meu viver. Ainda bem que existe um Deus que apaga os erros meus e me dá o perdão. Senhor Espírito Santo, eu sei que o Senhor acabou de falar com milhares de pessoas que estão caídas em seus delitos e pecados, escolhas erradas, por terem seguido maus exemplos. E o Senhor acabou de falar com este ex-obreiro, com este pastor, com esta ex-esposa, este evangelista que estava prestes a passar por esta porta tentadora, sedutora, atraente, ou por esta janela que o conduziria a um acidente. Acidente este espiritual que produz morte. A morte espiritual, que é perder a fé, perder o temor, perder a gratidão, a devoção, perder o prazer de te obedecer. Oh, meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor não deixou de crer nesta pessoa. Apesar das escolhas erradas, apesar de ter caído em tentação, o Senhor está sacudindo agora o mesmo, dizendo: eu ainda creio em você, eu ainda quero te usar, eu estou aqui para te perdoar, mas não é para te perdoar e você continuar errando, não, é para te perdoar e você abandonar o erro, amadurecer, crescer, se tornar responsável pela sua salvação. Então, meu Deus, agora, estende a tua mão e perdoa. Livra esta pessoa agora, desta angústia, desse vício, desse pensamento maligno de deixar tudo e fugir, abandonar a família, abandonar a igreja, abandonar a ti. Sim, usa esta água, meu Pai, esta água que apresentamos ao Senhor em oração, para que seja um ponto de contato e opere o milagre, arranca a dor, o tumor, a infecção, o problema nos rins, o problema nos pulmões, no útero, no ovário. Meu Deus, seja qual for o problema de saúde, uma bactéria, um vírus, um tumor, um sangramento, não importa. Usa esta água para fazer o que os tratamentos,
Os especialistas e os medicamentos não puderam, pois o Senhor é o médico dos médicos. Você que crê, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, levante este copo com água o mais alto que você puder, pois eu o declaro abençoado, em nome de Jesus de Nazaré. Pode beber. Participemos juntos desta água consagrada a Deus e tenha aí agora você uma experiência com o Todo-Poderoso. Receba paz, paz, sim, receba agora forças para lutar, forças para sacrificar ainda neste mês, ir para o altar e se entregar em prol do batismo com o Espírito Santo. Oh meu Deus, abençoe a todos que sacrificaram nesta fogueira santa, a todos que estão sacrificando e a todos que ainda irão sacrificar. E consagre este frasquinho com o azeite de oliva, símbolo do teu Espírito. Usa, meu Deus, este azeite na vigília da coroa para trazer o batismo sobre os que ainda não foram batizados e renovação sobre os que já foram, de maneira que o ministério desta obreira, deste obreiro, deste colaborador, deste pastor, deste bispo, seja avivado, seja fortalecido e aprovado por ti, pois declaramos este azeite consagrado como símbolo da coroa do Senhor. E todos digam: usa-me, Senhor. Amém. Graças a Deus, Ele ouviu a nossa oração e respondeu a mesma. Tem aí o seu azeite preparado e a sua roupa também para a grande vigília da coroa, sábado, dia 1º de agosto, às 18 horas, diretamente aqui do Templo de Salomão. Hoje eu posso adorar em espírito e em verdade, o exaltar. Não me deixe voltar atrás. Eu quero em tua presença sempre estar. Me ajuda a caminhar para que jamais eu venha tropeçar. Preciso de ti, Senhor. Me cobre com o teu imenso amor. É teu o meu coração. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Esta quarta-feira passada eu tive a visita do pastor Alex e a sua esposa Viviane, que atualmente residem em Lisboa, Portugal, e ele veio tratar de assuntos familiares, uma vez que a sua mãe faleceu aos 70 anos. Aos 70 anos, mas servindo a Deus como obreira. Vamos a este vídeo que ele nos enviou diretamente aqui do Jardim das Oliveiras, que ele gravou no dia em que a gente tivemos então a oportunidade de conversar um pouco sobre o belíssimo testemunho da sua mãe. Acompanhe. Eu sou o Alex, esta é minha esposa Viviane. Atualmente nós fazemos a obra em Portugal, na cidade de Lisboa, na igreja de Algés. E nós estamos hoje aqui no templo por um motivo muito especial para mim, né? Claro, para ela também, porque nós estamos aqui pelo cumprimento de um voto. Eu havia feito um voto com Deus antes de fazer a obra no altar. Como eu sou filho único e eu tinha uma preocupação para com meus pais, né? Quem cuidaria deles na velhice? Quem daria assistência no caso deles ficarem doentes? Porque eu vou fazer a obra, nós não sabemos aonde vamos estar. O vento sopra e nós não sabemos para onde vamos. Então imagine, eu estou tão distante deles, como eu poderia cuidar deles? Enfim, meu voto com Deus foi
que enquanto eu cuidasse das almas, Deus cuidasse dos meus pais. E de fato, Deus cumpriu, tanto com meu pai, na sua doença, foi super rápido a morte dele. Ele foi para Jesus, foi salvo, graças a Deus, não houve sofrimento, nem eu sofri, né? Porque você sofre à distância. E no caso da minha mãe, foi recente. E o motivo que levou a vida dela foi por causa da Covid-19. Você sabe que só aqui no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas contraiu essa doença. Essa doença que está presente no mundo inteiro. Todo mundo se rendeu a essa doença, infelizmente. E aqui no Brasil não é diferente. Mas há um detalhe especial a respeito da minha mãe. Minha mãe é obreira na igreja da João Dias, na nossa catedral da João Dias. E durante esse período da quarentena, ela sempre ali na fé, vestia-se de obreira, assistia os programas da igreja, assistia às reuniões, participando da Santa Ceia, sempre na fé, firme com o Senhor Jesus. Quando abriu a igreja, a primeira coisa que ela me falou, olha, eu vou para a igreja. Eu falei, mãe, a senhora é do grupo de risco, com 70 anos de idade, a senhora faz parte do grupo de risco, é bom evitar. Ela falou assim, não, eu vou para a igreja porque eu quero estar com o meu Senhor. E eu respeitei a fé dela, né? Porque era a fé dela estar fazendo esse propósito e estar na igreja ali presente. Enfim, nessa fé, nessas atividades que ela tinha, ela nunca deixou de trabalhar, mesmo com 70 anos, trabalhando, se esforçando, indo para a igreja, e veio essa questão do vírus. Ela já, fazendo parte do grupo de risco, também tinha suas condições de saúde, né? E por causa disso, ela foi para o hospital. No hospital, nas últimas palavras que nós tivemos, até por vídeo, ela falando assim, olha meu filho, eu estou pronta. Se o Senhor Jesus quiser me levar hoje, eu estou prontinha. Ele pode me levar a hora que Ele quiser. E se Ele quiser me livrar dessa situação, Ele vai me livrar também. E eu falei, mãe, estamos nessa mesma fé. Porque a melhor coisa é nós aceitarmos que a vontade de Deus seja feita. E foi exatamente o que aconteceu. Na questão de uma semana, minha mãe, ela foi para a UTI, né? Nessa questão da Covid, que fragilizou o coração, o pulmão, e ela, enfim, veio a falecer por causa dessa questão da Covid-19. Ela foi salva, ela está com o Senhor Jesus. Nesse momento, ela já não tem qualquer lembrança do passado, da vida de dor, de sofrimento que nós tivemos neste mundo. Ela encontrou o Senhor Jesus pessoalmente. Ela alcançou a coroa da vida, a melhor parte. E agora luto eu, né, para chegar aonde ela chegou. Mas você sabe que aquilo que conforta nós é justamente ter o Espírito Santo, que nos dá essa condição, essa capacidade de enfrentar a dor da perda de um familiar. Você que perdeu um familiar por causa dessa doença, você sabe do que eu estou falando, a dor que nós sentimos. Mas o que traz o conforto é o Espírito Santo. Você tem um familiar que está no hospital, o que vai trazer essa força para você vencer esses problemas é o Espírito Santo. Lá está a necessidade de você recebê-lo para que ele possa guiar, orientar a sua vida. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela aprende a viver debaixo da vontade dele, da vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre vai ser a melhor para nossas vidas. Por isso, eu falo para você que está agora me assistindo, a ter essa força através do Espírito Santo, a buscá-lo. Minha mãe, ela sempre foi firme, sempre nos propósitos dela. E nós fomos buscar nas coisas dela se ela tinha algum envelope vazio, para que pudéssemos colocar uma oferta e entregar no altar por ela. Mas quando chegamos na Bíblia dela, nos envelopes dela, estava lá todos os votos dela, tudo direitinho, só fomos entregar no altar por ela. Olha só, a fé dela, a disposição dela para o altar. Por isso, invista na sua salvação. Não há nada mais importante do que isso, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigado, pastor Alex. Um forte abraço à sua esposa Viviane. Parabéns a esta guerreira que nos deixou um exemplo de fé, de devoção. Aos 70 anos de idade, ativa mesmo em meio à pandemia. E alcançou o maior prêmio, a maior vitória.
ela, mesmo em meio à pandemia, não se isolou do altar, porque nós somos a Universal. Nós não fugimos das guerras, dos problemas, das situações difíceis, mas as confrontamos. E Deus está no controle. Que a gente siga o exemplo desta senhora. Vamos agora a imagens de obreiros, eu não sei qual é o estado, rapidamente em tela dividida, por favor, Davi, se possível, falando essa frase aqui: a pandemia não nos isolou do altar, porque somos a Universal, somos obreiros de Brasília. Pode colocar aqui? A pandemia não nos isolou, porque somos a Universal. Força! Aí estão os obreiros de Pernambuco, esses aí são os de Brasília, e os seguintes são os obreiros aí da sede em Pernambuco. Um forte abraço para todos vocês. Estão preparados aí também para a vigília da coroa? Sábado, dia 1º? Certamente que sim. Bem, nós vamos dar continuidade aqui à entrevista do pastor Rui e a sua esposa Shirley, que agora conhecia o Rui, né? E vocês se conheceram na igreja, certamente? Sim, bispo, nos conhecemos na igreja. Trabalhávamos juntos no mesmo grupo, né? Eu tomava conta de grupo jovem também. Então nos conhecemos na igreja. Mas antes de você falar desse encontro, pastor Rui, fala pra gente um pouquinho do seu passado. Como é que você chegou na Igreja Universal? Bispo, eu era de uma família espírita, mas espírita desde nascença. Que eu fui disciplinado, fui doutrinado, fiz até catecismo de espiritismo, porque meu pai, a mãe dele era espírita, de mesa branca, e eu tinha aquele comigo de todos os domingos, desde criança eu me lembro, meu pai me levava para a casa dela e ela dava um passe em mim. E aí chegou a meus 17, 18 anos, ela me orientou, falou, você tem que desenvolver. Aí eu comecei a participar das aulas do espiritismo, aonde tinha que passar por aulas domingo pela manhã, tipo um catecismo, aonde eu fui me aprofundando e vivendo nessa vida que no final só desgraça, bispo, só destruição. De que idade a que idade você praticou o espiritismo? Da minha infância. Da infância? Até os 18 anos. Até os 18 anos. Eu tinha isso como uma coisa, como se fosse uma fé. Que sintomas você tinha de uma pessoa possessa, oprimida por os encostos? Bispo, eu via vulto, eu via pessoas falando comigo, eu tinha uma mania de perseguição. Tudo que eu fazia não dava certo. Começava uma coisa, começava uma faculdade, não terminava. Começava um negócio, também não ia adiante. Parece que tudo se bloqueava. Até tinha o ânimo e a vontade de querer construir e vencer. Vamos por etapa. Na infância, por exemplo, de saúde, problema de saúde ou não? Não tinha problema de saúde. Meu problema era perturbação mesmo. Né? Pra você ter uma ideia, eu tomava remédio controlado. Isso na adolescência? Na adolescência. Fiz um tratamento por 7 anos. Caramba! Tomando remédio controlado. Que isso? Falaram para minha mãe que eu tinha um problema e o médico receitou e eu passei a tomar esse remédio controlado. E na vida adulta, até os 19 anos, então, esses problemas lhe perseguiram, problemas me perseguiam de uma maneira sobrenatural. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil porque eu cheguei numa encruzilhada. Eu vi a minha vida tudo dando errado, bispo, tudo dando errado. Depois de 18 anos, eu passei por um casamento e tudo deu errado. Se casou aos 18 anos? Por 19 anos. 19 anos, perdão. Saí do quartel, né, que eu servi o quartel. Saindo do quartel, eu me envolvi com uma pessoa e com essa pessoa eu me casei com ela. E aí piorou as coisas, que era um relacionamento onde não tinha nada. Eu traía e eu traía. Só dor e sofrimento. Ela também praticava a mesma fé? Espírita? Não era espírita. Ela não tinha uma religião definida na época. Aí, esse foi o momento mais difícil? Foi um dos momentos mais difíceis, porque nessa encruzilhada eu queria mudar, eu queria dar certo. E foi o momento que eu busquei a Deus. Eu era um errante da fé. Fui no Maricari, fui no Seixonoe, fui em tudo que é lugar, bispo. Estava desesperado. Desesperado. Aonde dissesse, ali pode te ajudar, ali pode resolver o teu problema, para lá você correu. Fui nos centros, visitava, ia até com a minha mãe, nessa época, minha mãe, 18, 19 anos. Centros, você se refere de macumba? Centro de macumba. Quimbanda, fazia candomblé? Trabalhos, candomblé,
Minha mãe me levava, eu ia. Chegou a arriar despacho e tudo? Então, oferecer? Já fiz ritual. Rituais? Rituais. Caramba! Para ter um sucesso na vida sentimental. Mas o resultado? Só desgraça, bispo. Depois dessa mulher, me separei dela, me envolvi com outra, amaziei com 3 mulheres. Que isso, Rui? 3 mulheres, bispo. E só desgraça, infelicidade geral. Elas eram mais velhas ou mais novas? Mais novas, uns 4 anos de diferença de mim. Tá. Mas eu estava em busca da felicidade, em busca de Deus. Porque quando eu cheguei na igreja, bispo, eu cheguei entregue. E como é que você tomou conhecimento da igreja? Chegou na Igreja Universal? Chegou primeiro, minha mãe chegou primeiro. Ela que lhe apresentou para o Espiritismo, Isso. Quando criança, seus pais. Agora ele apresentou também o trabalho da Igreja Universal para que você se libertasse. Porque era uma pessoa que condenava muito a igreja, bispo. Falava muito mal da igreja. Quem? Eu. Você. Falava muito mal para minha mãe, mas ela não desistiu de mim. Ela me falava, insistia. Por que você falava mal? Porque naquela época, em 1996, vinha aquela situação de chutar a Santa Semana em mídia nacional. Então, a gente nem sabia por que falava, mas que todo mundo falava, a gente ia no embalo, bispo. Que coisa. A gente ia no embalo. Quer dizer, por meio dessas imagens deturpadas, essas fake news, o espírito da malícia entrou em você, entrou nos seus olhos. Com certeza. Eu tinha raiva. Eu falava para minha mãe assim, você vai lá dar dinheiro para esse pastor? Eu lembro que era um pastor bem moreno. Esse negrão está ganhando seu dinheiro. Falava para ela. Racista, hein? E ainda, negro racista. Quer dizer, malicioso, espírita. Com todo respeito, nada contra os espíritas, mas quer dizer, uma pessoa religiosa, uma pessoa maliciosa e uma pessoa racista, né? E cheio de problemas. Cheio de problemas, bispo. Eu queria convidar a Shirley e ao pastor Rui a acompanhar comigo esse episódio de hoje sobre os perigos da alma. Acompanhe, por favor. Anteriormente em Perigos da Alma. O orgulho é tão mortal que já derrubou milhares de servos de Deus. Muitos, ao verem o sucesso do seu ministério, igreja lotada, elogios frequentes ao seu sermão, começaram a pensar que tudo vinha da sua capacidade própria e futuramente vieram a se destruir. Episódio de hoje: Malícia, o verme espiritual. Certamente, quando criança, sua mãe dizia: menino, pare de comer besteiras, vai acabar ficando cheio de vermes. Esse conselho materno nunca teve tanta relevância como nos dias de hoje, se tratando de um perigo que corremos com a nossa alma. Alguém com verme até pode comer alimentos essenciais e saudáveis, mas ainda assim fica fraca. Isso acontece porque o verme que está dentro dela come as vitaminas e tira tudo o que é bom do alimento. Pois é, assim é a malícia. Um verme espiritual que tem se alastrado em muitos. Ele devora o que é bom do coração e só permite que fique o que é mal dentro dele. Ele suja seus olhos, suja seus pensamentos, suja sua alma. Assim como o verme é contraído pelo contato com algo contaminado, a malícia entra através de contatos de pessoas que já estão contaminadas. Uma vez portadora, a pessoa passa a ter maus olhos de pessoas da igreja, da obra de Deus. O que antes era algo santo para ela passa a ser impuro. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Nos últimos anos, tem surgido no mundo inteiro um movimento chamado Os Desigrejados. Esses acreditam que não precisam estar inclusos em uma igreja para viver a vida cristã, pois afirmam que o templo do Espírito somos nós. Portanto, não há por que estar numa igreja física. Também alegam terem se decepcionado com a igreja, líderes e pessoas do meio cristão.
Essa nova estratégia satânica tem como objetivo convencer de que, mesmo longe da igreja, podemos estar próximos de Deus. Porém, o que encontramos são pessoas magoadas, cheias de ódio e que trabalham sem perceber a serviço do mal para enveredar a outros no mesmo caminho. Alguns, ouvindo esses ensinamentos, acabam saindo e mais tarde, quando se vê, não estão nem na igreja e muito menos com Deus. Se formos analisar a vida de Jesus na Terra, vemos que ele sempre procurava trazer seus discípulos para perto. E quando os designava para missões, não os permitiam irem sozinhos, mas de 2 em 2, pois sabia que o risco de caírem nas armadilhas do mal seria maior. Jesus também sabia que no meio dos discípulos havia um traidor, mas isso não o impediu de ajuntá-los. Se ele olhasse para isso, não continuaria sua obra nesse mundo. Imagine, se no meio de 12, um era trevas, o que dirá no meio de 100, 500 ou 1000 pessoas? Aonde tem o ser humano, teremos problemas. É claro que estar dentro da igreja não significa que a pessoa é de Deus, pois muitos estão nela e vivem uma vida contrária às Escrituras Sagradas. Infelizmente, na nossa caminhada cristã, encontraremos escândalos e maus testemunhos daqueles que não nasceram de Deus. Porém, se os nossos olhos se mantiverem em Jesus e a nossa vida no altar, nada disso nos abalará. Tudo que o diabo quer é nos tirar do altar, pois sabe que enquanto estamos ajuntados no braseiro, estaremos acesos como brasas vivas, intocáveis. Mas o dia que nos afastarmos dele, pouco a pouco iremos nos apagar e seremos facilmente esmagados. Porventura alguém já viu uma brasa sozinha permanecer acesa? Olhar somente para Jesus é o único remédio capaz de combater esse verme, e assim nos conservarmos puros como uma criança. Um dia Deus enviou um anjo Gabriel para visitar Maria e dizer que ela seria mãe de Jesus. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvo. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que mantenha nossos olhos fechados para toda e qualquer malícia. A malícia é o verme que tem infectado, é o vírus que tem contaminado a milhares de pessoas contra o evangelho verdadeiro. E aqueles que estão dentro da igreja e que conhecem a palavra de Deus tentam de alguma forma envenená-los por meio dos maus exemplos. Verdade. Você foi contaminado antes mesmo de entrar. Verdade, bispo. Mas isso não impediu Deus de lhe dar a oportunidade de conhecer a verdade. Com certeza. Foi o melhor momento da minha vida. Eu tinha, na época da minha libertação, eu tinha um fascínio por armas, bispo. Eu andava armado. Eu tinha 2 revólveres dentro do carro que eu usava. O diabo estava planejando alguma coisa através dessa obsessão. Obsessão, eu andava armado e eu cheguei assim, com desejo de me matar. Eu tinha um desejo de me matar. Eu escrevia cartas para poder me deixar para minha família, porque a opressão era muito grande, muito grande. Indo nesses lugares e não encontrava nada, ia num, não encontrava nada. Ia um, via uma filosofia, que tudo era maravilhoso, mas não mudava dentro de mim. Aumentava mais a confusão. Ainda a confusão. Fui nas igrejas, sentava diante de uma imagem e não acontecia nada. Nada, bispo. Até o dia que minha mãe insistiu comigo num convite, numa reunião de libertação, e eu fui. Fui totalmente alheio. Falei para ela assim, eu vou deixar até minha carteira no carro, porque vão querer me roubar aqui. Mas eu fui, bispo. Louva a Deus por minha mãe ter me chamado, porque esse foi um dia muito importante na minha vida. O dia que eu tive um encontro com meu Deus. Pela primeira vez ouviu a palavra de Deus. A paz de Deus é imensurável. Aquele peso desapareceu, bispo. Na primeira reunião? Na primeira reunião. Lembro até hoje, bispo Randall Filho, estava no estado, ele falou para mim, fez a oração, aquele peso saiu, ele falou assim, e eu quase manifestei com o demônio, bispo. Minha perna tremia,
E eu fiquei assustado porque eu via acontecer com os outros. Eu falei, comigo não vai acontecer, porque eu sou uma pessoa inteligente. E aconteceu comigo. E no final da reunião, depois da oração, ele falou assim, você não pode aceitar ter algo de ruim dentro de você. Você vai fazer aquilo que eu te falar para você, que é a direção de Deus, e você vai ser liberto. E assim eu fiz, fiel. Todos os dias eu estava lá. Que isso, Rui? Eu me mergulhei, bispo. Você não fez uma corrente de 3 vezes na semana, 2 vezes? Porque a minha necessidade era muito grande. E eu sofria sozinho, porque eu sou filho único. E eu não tinha espaço para conversar com a minha mãe, não tinha espaço para conversar com meu pai. E a minha batalha foi sozinho. Só eu sei o que eu passei nesse momento, antes da minha libertação, até o dia que eu tive um encontro com a palavra. Me libertou no primeiro dia e eu fiz tudo que o bispo falou para mim fazer. Fui obediente e consegui me libertar, bispo. Que maravilha, né? Para a glória de Deus, consegui me libertar. Se aquela porta não estivesse aberta, Com talvez certeza. você não estivesse aqui agora, né? Carregando 2 armas no carro. Isso. Violento. Esperando o momento. E na véspera desse momento, bispo, eu vivia com uma mulher, só para ilustrar, para você entender como que o diabo queria me matar. Ela me encontrou num bar bebendo cerveja, ela chegou de bicicleta, entrou dentro do carro que eu tinha, pegou o revólver. Eu fui lá ver, bravo, né? Por que você está querendo aqui, atrás de mim? Você não manda em mim. Já estava ela armada. Ela Com estava a sua própria arma. Com a minha própria arma, apontou para minha cara assim, a arma. Eu falei, eu me lembrei que eu tinha tirado os cartuchos da arma, mas ela pegou a arma para me dar um tiro no rosto. Caramba. Aí foi o fundo do poço mesmo. Bem, e o seu processo, ou diante do que você acabou de afirmar, não houve um processo, mas sim uma decisão de se entregar e começou então a se libertar desde aquele momento. Quanto tempo depois você se batizou nas águas? Bispo, depois de 1 ano, 8 meses. 8 meses. 8 meses eu tomei uma decisão e me lancei nas águas. Eu tinha um bloqueio que eu pensava assim, eu não vou conseguir ficar firme. Ou ficar sem mulheres? Eu vou ficar sem mulher. Você chegou a ter 3 mulheres no mesmo tempo, simultaneamente? Bispo, chegava quinta-feira, os meus amigos me chamavam e a gente saía para a noite, só voltava no domingo, bebendo. Quer dizer, uma pessoa que tinha vícios, uma pessoa que vivia uma vida promíscua, né? Uma pessoa violenta, que andava armada, uma pessoa que havia tido envolvimentos com o espiritismo desde a infância, adolescência, na vida adulta, serviu o exército, se achava o todo capaz, o todo poderoso, mas diante dos fracassos colecionados, derrotas, se rendeu para Jesus. Se batizou 8 meses depois. Quanto tempo depois foi batizado com o Espírito Santo? Depois de 8 meses fui batizado com o Espírito Santo. Uma vigília, lembro até hoje. Foi num ginásio de esporte. Antigamente tinha muita vigília, bispo. Toda sexta-feira tinha vigília. E nesse dia, nesse estádio, Jesus, ele desceu sobre a minha vida, bispo. Foi algo maravilhoso, porque eu me lancei, bispo. Me lancei de uma maneira, até meus pais falavam, você está virando um fanático. Não, eu preciso estar perto dessa pessoa, porque eu ouvia falar, mas eu não sabia. Quando que eu tive essa experiência com ele, não tem como você não se lançar, bispo. Claro. Não tem como você se lançar nas Se há sinceridade, ele vem com todo o poder, ele vem com força. Então, quanto tempo depois você conheceu a Shirley? Depois eu me fui levantado obreiro. Perdão. Como obreiro, fui levantado obreiro depois de 1 ano também. Fui me levantado obreiro. Ela trabalhava no mesmo grupo com a gente, fazia parte do Força Jovem. Fiquei muito tempo de obreiro, fiquei quase 10 anos de obreiro. Firme na fé, me dedicando. Você deve ter tido muitas experiências como obreiro, com certeza, né? Perseguição, discriminação, injustiça. Cuidar de jovem, que você tem que formar o caráter do jovem, você tem que ajudar ele a se libertar, você tem que ser jovem. Olha só quem Deus usou e chamou para agora fazer esse trabalho com os jovens. Um homem que tinha uma vida completamente desequilibrada, né? Uma pessoa completamente oprimido, viciado, promíscuo, violento, mas hoje, batizado com o Espírito Santo, se torna um instrumento poderoso na mão de Deus, né? Com certeza. Quanto tempo depois, então, conheceu a Shirley? Depois de 3 anos, né, Shirley? 3 anos, conheci ela. E vocês se conheceram, paqueraram, noivaram e casaram em quanto tempo, Shirley? Mais ou menos uns 9, 8 meses. Foi rápido também? Foi.
Quer dizer, em 4 anos, resumindo mais ou menos, em 4 anos, pelo menos pelos cálculos que eu fiz, houve libertação, conversão, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo e casamento? Casamento. Mais ou menos? Mais ou menos, bispo. Correto? Com você é a mesma coisa. Porque ele estava em Mato Grosso do Sul e eu no Paraná. Aí eu E como fui vocês se pra conheceram? lá, eu fui para lá para ficar um mês e voltar para o Paraná. Mas aí Deus, né? O plano marcou de o Deus. encontro, Verdade. Fiquei lá. E se aí, apaixonaram, Como obreiro, namoraram. bispo, como obreiro, eu era tão mergulhado ao que eu fazia que eu desliguei da vida sentimental. Eu falei, Deus, está nas tuas mãos. Até que um dia um pastor chegou para mim e ele falou para mim assim, Rui, você precisa namorar. Você se tornou um eunuco, você Verdade. literalmente se Castrei né? Espiritualmente. para servir ao meu Senhor. Para servir ao Senhor. Durante 10 anos, 10 né? anos, bispo. Caramba. E tem gente que fala assim, não, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. É forte. Se a gente se dedicar ao Espírito, ele nos fortalece. Com certeza. Né? Eu lembro as madrugadas que eu passei de joelho porque eu tinha uma vida ativa, bispo. E eu não queria sentir aqueles pensamentos que vinham contra a minha carne. Eu de madrugada, né? Eu dobrava o meu joelho, eu dormia de joelho. Eu falei, meu Deus, eu não posso desagradar o Senhor. Isso várias vezes. Negando e Deus lhe deu a carne, força. Deus me deu a força. E lhe deu uma esposa. Glória a Deus. Tá vendo? Se você quer uma esposa também, então resista à tentação, porque caso contrário você vai continuar aí na promiscuidade e o pior, infeliz e condenando a sua alma à morte eterna, porque se você morrer no pecado, você vai estar perdido. Poxa, muito impactante o caso verídico de vocês. Estão casados há 18 anos. Há 18 anos. 18 anos. Consegue se ver fora da obra, pastor Rui? Bispo, é até o fim, bispo, até Jesus me levar. Essa é tudo Deus me deu. Ele me fez casar no altar com a minha esposa. Uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, bispo. De terno, na igreja, esperando ela vindo de noiva. A ex-prostituta vindo de noiva. Deus me deu. De branco. A minha família viu tudo isso. Acompanhou de perto o que Deus fez na minha vida. É importante, pastor Rui, entrar neste detalhe, porque quando a gente se batiza nas águas e recebe o Espírito Santo, a gente se torna virgem e puro, tanto o homem quanto a mulher aos olhos de Deus. Ainda que no subconsciente dessas pessoas, eu vi uma vida promíscua, mas para Deus já não existe mais. E é interessante também o fato do Senhor Jesus ter ressuscitado no 3º dia, e a primeira pessoa a quem ele apareceu foi justamente aquela que havia sido prostituta e que tinha 7 demônios, que havia sido liberta. Quer dizer, para Jesus, para Deus agora, Maria Madalena era uma mulher tão pura, ou mais pura do que muitos que nunca haviam se prostituído, porque agora ela tinha o Salvador, ela tinha agora princípios, ela tinha agora uma conduta moral, sabe? Ela agora era de Deus. Meu amigo, não importa o seu passado, não importa os erros que você tenha cometido, você que está afastado, você que caiu, aprenda aqui com os casos verídicos aqui dos bispos, dos pastores que têm nos relatado as suas experiências. Shirley, qual é o seu conselho para essa pessoa que está nos assistindo e que está afastada, que se afastou e que está aí dando, desculpas para não voltar a viver essa fé ou que nunca viveu? Qual é o seu conselho? Não adianta resistir a Deus, não adianta lutar contra a vontade de Deus, porque enquanto eu fazia a minha vontade, Deus não agia. Eu tinha medo de confiar em Deus e acabei tendo as consequências, né? Mas o dia que eu confiei em Deus, Deus me restaurou o meu interior, a minha mente, a minha alma foi resgatada e Deus me deu um casamento e hoje eu estou aqui, agradecendo a Deus por tudo, que nem eu, porque tem aquele versículo, nem olhos viram ou ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, eu estou aqui por vontade dele, servindo a ele. O seu conselho, então, é que essa pessoa confie e volte? Confie, volte e vai ser restaurado e ela vai ter o que nunca teve na vida. Tá aí a entrevista do pastor Rui e a sua esposa Shirley, casados há 18 anos. Passado triste, mas um presente maravilhoso. Por isso, eu costumo afirmar que a gente não tem que se envergonhar do nosso passado quando o nosso presente é completamente diferente. Tem uma pessoa em linha que quer falar conosco, é via Skype, penso eu, pastor Wagner, do Belém do Pará, correto? Olá, bispo Júlio Freire. Oi, pastor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Quais são as expectativas aí para a vigília da coroa, 1º de agosto, sábado, às 18 horas? Bispo, os obreiros aqui são um povo muito receptivo, um povo alegre, um povo de fé. E a expectativa é a melhor possível, porque nesse dia 1º, eu tenho certeza, a vigília da coroa, ela vai trazer uma novidade de vida, um avivamento para todos aqueles que vão estar conosco. O que chamou a sua atenção no testemunho do pastor Rui e da sua esposa Shirley? Olha, bispo, muito forte o testemunho do pastor Rui e da dona Shirley. Muita atenção foi a situação da onde ela saiu, né, da onde Deus trouxe ela e como fez isso, né, uma coisa extraordinária. É maravilhoso. Já tem o frasquinho com azeite e a sua roupa preparada para a vigília da coroa? O azeite está aqui, a roupa também está preparada, todos os obreiros estão nessa fé, estão preparando as suas vestes, consagrando, né, através da participação do programa, das orações, e todos estão nessa expectativa. Tá aí, então. Um forte abraço ao pastor Wagner, responsável aí pelo trabalho de auxiliar, de ajudar aos obreiros no estado do Pará. Um abraço, pastor. Fica com Deus. Bem, agora nós vamos acompanhar resultados de pessoas que nesta fogueira santa de Israel sentiram o efeito do sacrifício, sentiram a falta da casa ou do carro, ou da mesa, ou das cadeiras, do sofá, que sacrificaram voluntariamente, expressando assim a sua confiança em Deus. Ou talvez a falta até da aliança, mas elas obtiveram a resposta. E eu já volto meditando junto com você na palavra de Deus. Meu nome é Samuel Lemos, eu tenho 58 anos. Meu nome é Mônica Lemos, eu tenho 40 anos. Sou consultor financeiro. Antes dessa fogueira santa, a nossa vida era uma vida de dificuldades. Mas quando a gente entendeu a necessidade de cumprir aquilo que Deus determinou, e a gente partiu para cima e fomos com toda a nossa força, Deus mudou a nossa história. E já agora, depois dessa fogueira santa, podemos colher frutos maravilhosos. A nossa renda, apesar da pandemia, cresceu 500%. E não somente isso. Antes de tudo isso, parece meio incoerente, mas vivíamos correndo atrás do dinheiro, de pagar contas, bastante preocupado com o fim do mês, com a manutenção da casa. E aí a convivência familiar ficava bastante comprometida. E nesse momento onde nós somos tomados pela fé, pela visão da fé, nós tivemos ali um tempo de qualidade com a família, com nossos filhos, como casal. Então, não crescemos apenas financeiramente, mas, sobretudo, na nossa casa, no nosso lar, em um ambiente de paz, em um ambiente de tranquilidade e com a presença do Espírito Santo, que é o mais importante. Meu nome é Luiz, gostaria de dizer que eu fui para o altar nessa campanha de Gideão, campanha dos revoltados, muito antes dos bispos irem até Israel levar os pedidos no Vale de Gideão, no Vale dos Revoltados, eu já tive resposta do altar, onde a gente foi com tudo no altar, até a minha aliança, dá para vocês verem que eu sacrifiquei também e Deus já me respondeu. Essa semana agora eu fechei um contrato, já assinei um contrato no valor de 7.200.000 e também já saiu uma outra obra que estava paralisada também no valor de R$350.000. Você que está sentindo o efeito do sacrifício, não duvide, não murmure, mantenha-se firme, descruze os braços e vá fundo, porque se você sacrificou o que Deus pediu, o que a sua fé exigiu, meu amigo, Deus vai lhe surpreender ainda neste mês e nos próximos meses deste segundo semestre. Vamos agora à meditação na Palavra de Deus, na Epístola de João, capítulo 2, versículo 27, quando diz, em consideração àqueles que não participaram desde segunda-feira, diz assim: mas sobre vocês Cristo tem derramado a unção do seu Espírito. A coroa da unção é o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, ensina a respeito de tudo
em relação à vida sentimental, em relação à vida profissional, em relação à vida familiar, em relação ao trabalho evangelístico, à obra salvadora do Senhor Jesus. Ele nos ensina a respeito de tudo, como ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho, um melhor cidadão, um melhor profissional, um melhor cristão. E os seus ensinamentos não são falsos. A falsidade nos ensinamentos teológicos e nos ensinamentos filosóficos e nos ensinamentos humanos, mas nos ensinamentos divinos, nos ensinamentos do Espírito Santo não há falsidade. Diz, mas são verdadeiros. Lembra que Jesus repetia, em verdade vos digo? Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, os meus ensinamentos são verdadeiros, não são falsos. Portanto, obedeçam os ensinamentos do Espírito. Ao invés de você ficar obedecendo ensinamentos de homens, preocupado com as leis dos homens ou com doutrinas humanas, obedeça os ensinamentos do Espírito Santo, que, diga-se de passagem, contraria a nossa carne, né? O primeiro trabalho do Espírito Santo é contrariar a nossa carne, as nossas manias, os nossos sentimentos. E por quê? Para o nosso próprio bem, porque a carne, ela traz a corrupção, a destruição, a falta de temor, de fé, de obediência. Já o Espírito produz fé. O Espírito da Palavra de Deus produz temor, gratidão, obediência, maturidade. Maturidade. Todos necessitamos amadurecer. Portanto, obedeçam os ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. É sobre isso que eu quero falar. Essa última parte do versículo, quando concluímos, ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Quer dizer, a gente só tem união com Cristo. Você é a minha mão, imagine só, você é a minha mão e a Bíblia é Cristo. Só existe união quando eu, você, aqui ó, diz o texto sagrado, aceitamos os seus ensinamentos. Quando você e eu praticamos por meio da obediência o que o Espírito Santo nos orienta. Meu amigo, você que está aí fraco, você que estava prestes a colocar em risco a sua salvação, entregar o seu uniforme, sabe, você que estava prestes a duvidar de tudo, você que está aí irritado, procurando um bode expiatório para culpar, julgar, sabe, colocar toda a culpa dos seus fracassos e erros. Desperte, reaja, não abra mão dos ensinamentos do Espírito Santo. Os ensinamentos dele são maravilhosos porque nos faz estar unidos, vou repetir, vou aqui ilustrar, unidos com Cristo. Quer dizer, você está nele e ele está em você. Isso significa dizer que você se torna invencível. Aceite os ensinamentos, guarde os seus olhos, guarde o seu coração, guarde a sua alma. E para você que diz assim, bispo, mas como é que eu sei se eu preciso, sabe, participar da vigília da coroa? Eu vou exibir aqui mais 2 sinais de pessoas que não têm a coroa da unção, que é o Espírito Santo. Olha só, irritação permanente. Irritação todos nós temos. Eu sempre me irrito, mas não permanentemente. Aqui, ó, vícios de qualquer tipo. Seja vício de drogas, bebidas alcoólicas, seja de uma alimentação, sabe, desequilibrada, o vício, seja qual for, de redes sociais, o vício, todo vício revela a falta da coroa, que é o Espírito Santo nesta pessoa. Já falamos do sinal da tristeza permanente, atraído por coisas erradas, era o caso do Rui, medo do arrebatamento, de ser deixado para trás, não honra a sua palavra, é desonrado na sua palavra, e hoje irritação permanente e vícios de qualquer tipo. Se você tem um destes sinais, isso é sinal de que você não tem a coroa que é o Espírito Santo. Penso que diante de tudo que foi falado, só me resta agradecer a Shirley e ao pastor Rui pela sua participação aqui em estúdios do programa Obreiros em Foco. Chegamos aos segundos finais. Não esqueça, nos veremos na IURD,
ou nas nuvens?